Quando você toca o coração de alguém, isso não tem limites. E se me permitem dizer, isso é incrivelmente legal. É um tocador de música. São 1000 músicas no seu bolso. Ele foi rejeitado ao nascer, demitido da própria empresa, chamado de arrogante, difícil e até louco, mas também foi chamado de gênio, visionário, o homem que reinventou a tecnologia, a música, o cinema e a forma como vivemos. Hoje a gente vai mergulhar na mente por trás da Apple, mas não para contar só a história dele, e sim para revelar os hábitos que fizeram de Steve Jobs uma das mentes mais brilhantes da história. Em qual guia eu clico para obter estilos diferentes de fonte? Quantos estilos de letra existem no editor de texto do Lisa? Se você quer pensar diferente, esse vídeo é para você. A gênese da Apple e a mente complicada por trás do gênio. No final dos anos 70, dois garotos criaram uma empresa dentro de uma garagem. Um era um gênio da programação, o outro, um gênio da visão. Enquanto Steve Wozniak montava placas, Steve Jobs sonhava alto, mais alto do que qualquer um à sua volta conseguia imaginar. Ele queria mudar o mundo, mas queria fazer isso do seu jeito, com perfeição, com design, com controle total. Jobs era brilhante e insuportável. O que você vai fazer? Vai me demitir? Não! Eu já demiti você! Por que ainda está aqui? Obcecado por detalhes, exigente ao extremo, explosivo com sua equipe, muita gente o chamava de arrogante, mas ninguém conseguia ignorar o impacto que ele causava. Ele não era engenheiro, não era programador, mas entendia o que as pessoas queriam antes mesmo delas saberem. Foi assim que, com 21 anos, fundou a Apple. E em pouco tempo deixou de ser só um hippie da Califórnia para se tornar o rosto da maior revolução tecnológica do planeta. Mas essa é só a primeira parte da história, porque o gênio que criou a Apple também seria expulso dela anos depois, pela própria equipe que ele formou. Esse é Steve Jobs, brilhante, contraditório, indomável. Hoje a gente vai descobrir o que fazia essa mente funcionar e quais hábitos transformaram esse cara num ícone imortal. Os hábitos de sucesso de Steve Jobs, o que ele sabia que a gente esquece. Hábito 1. Foco extremo. Steve Jobs acreditava que dizer não era mais importante do que dizer sim. Exemplo real, quando voltou para a Apple, cortou dezenas de produtos e focou apenas em 4. Frase icônica dele: foco é dizer não para centenas de boas ideias que existem. Se você quer ter sucesso, precisa aprender a fazer menos com mais profundidade. Hábito 2. Minimalismo e simplicidade. Jobs era obcecado por design limpo, funcionalidade simples e elegância invisível. Um exemplo é o iPod. Ele tinha apenas um botão. O iPhone eliminou o teclado. Ele dizia que as pessoas não sabiam o que queriam até ele mostrar. Quanto mais simples for sua ideia, mais poderosa ela pode ser. Hábito 3. Rotina de reflexão. Steve fazia longas caminhadas para pensar. Inclusive, algumas reuniões importantes da Apple eram feitas andando. Ele praticava a atenção plena, influenciado pelo budismo. Frase famosa de Steve Jobs: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria fazendo o que vou fazer hoje? Reserve tempo para pensar, refletir
e se alinhar com o que realmente importa para você. Hábito 4. Obsessão pelo detalhe. Jobs se envolvia até com o som que o Mac fazia ao ligar. Ele acreditava que os detalhes invisíveis também comunicavam qualidade. Isso criava produtos que as pessoas amavam sem saber exatamente o porquê. Mas atenção, isso também fazia dele um chefe difícil, perfeccionista ao extremo. A diferença entre bom e genial está nos detalhes que ninguém vê, mas todo mundo sente. Hábito 5. Visão de futuro. Jobs tinha o poder de prever tendências. Criou o iPhone antes das pessoas perceberem que queriam um. Ele não fazia pesquisa de mercado, ele intuitivamente criava o que viria a ser uma tendência mundial. Frase de Steve: inovação é o que separa um líder de um seguidor. O mundo pode ver os computadores equivocadamente apenas em preto e branco. Mas nós vivemos e nós sonhamos e pintamos colorido. E achamos que o computador deveria ser assim também. Treine seu olhar para o futuro, observe, conecte ideias, pense diferente. Tá bom, Jeff. Vamos esclarecer algumas coisas. Nós não aceitamos um indo bem. E nós não aceitamos as coisas como elas são. E nós não paramos de inovar. Hábito 6. Conectar arte mais tecnologia. Jobs estudou caligrafia, amava música, cinema e espiritualidade. Ele misturava arte e ciência como poucos. O sucesso da Apple foi justamente essa fusão. Produtos lindos e funcionais. Frase de Steve: a tecnologia sozinha não é suficiente. É a tecnologia casada com as artes liberais que traz resultados incríveis. Não seja só técnico, desenvolva seu lado humano, artístico e criativo. Steve Jobs nos ensinou que sucesso não é só ter ideias geniais. É viver com propósito, com foco e com coragem de seguir a própria intuição. Ele não era perfeito, tinha falhas, mas viveu intensamente o que acreditava. E você? Vai seguir tentando agradar todo mundo? Ou vai seguir sua visão, mesmo que pareça loucura? Porque no fim, como ele mesmo dizia, continue com fome, continue tolo. Se esse vídeo te inspirou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo.